Você sabe o que é Composite Models ou modelos compostos no Power BI? Então fica nesse vídeo que eu vou te mostrar passo a passo como funciona, suas vantagens e desvantagens. Para quem não me conhece, meu nome é Gerson Virguts, sou MVP Microsoft, especialista em Power BI e hoje eu quero falar justamente por um modelo, de dados, um modelo de conexão, na verdade, que poucas pessoas conhecem. No início do quando o Power BI surgiu, até 2020, 2021, aí, você não podia usar conexões de modos diferentes. Por exemplo, usar Direct Query e modo Import. Já vou falar um pouquinho sobre cada um deles. Os modelos compostos nada mais é do que você poder, num mesmo modelo, no mesmo projeto, na verdade, você ter tipos de conexões diferentes. Você pode ter um Direct Query e modelos de import e também Dual, que eu vou falar um pouquinho mais isso aí durante a aula. Bora pro vídeo então? Temos aqui então o nosso Power BI e nada menos do que eu vou importar aqui os dados no modo Direct Query, tá? Primeiro eu vou pegar aqui de um SQL. Então Direct Query você pode SQL Server e alguns outros bancos baseados em SQL. Você vem aqui SQL Server e eu vou conectar aqui ao meu banco de dados. Muito bem, ó, eu vou conectar aqui via Direct Query e vamos clicar em OK. Eu já tenho autenticado esse banco aqui, já está salvo, então não vou precisar digitar usuário e senha. Eu vou pegar aqui, por exemplo, ó, vendas e clientes no modo Direct Query. Ou vou pegar aqui, ó, vendas e produto, ok? Vendas e produto, vou pegar aqui no modo Direct Query e vou clicar em carregar. Assim que carregar, a gente já vai perceber aqui no lado esquerdo ó, que vai sumir a opção de dados, ó, visualização em tabela. Agora fica somente aqui a parte de relatórios, modelagem e o DAX Query View. Então se a gente vir aqui em relacionamentos, exibição do modelo, a gente consegue perceber aqui, ó, se eu passar o mouse aqui em cima, já vai aparecer aqui que é Direct Query. Ó. Vou vir aqui, vendas, aparece o banco de dados e o servidor. A mesma coisa aqui em produtos também. Legal? Então nós temos aqui esses dois dados e a gente pode relacionar aqui tranquilamente de forma muito simples. Então vem aqui, relacionou um para muitos, único e OK. Muito bem. Temos aqui o nosso modo Direct Query. Agora, o modelo composto, o Composite Models, eu posso ter, além de conexão Direct Query, eu posso pegar tanto do mesmo banco, eu posso pegar o modo Import, como eu posso também pegar um outro arquivo no modo Import aqui, por exemplo, uma pasta de trabalho do Excel. Então olha só, vou vir aqui, pasta de trabalho do Excel, vou pegar, por exemplo, aqui venda de veículos, eu vou pegar aqui uma pasta de trabalho do Excel, eu vou pegar agora clientes, clientes eu vou pegar aqui, clientes, eu vou carregar para cá também, eu vou transformar dados para ver se não precisa tratar nada. Vou abrir o Power Query aqui. Então nós temos vendas e produtos aqui no modo Direct Query e temos aqui a parte de clientes no modo Import. Já está tudo certinho aqui. Então, só para explicar melhor de uma forma mais simples, o modo Direct Query ele faz uma conexão direta na fonte de dados, ou seja, toda ação que eu fizer, todo filtro que eu fizer no meu relatório, ele faz uma consulta lá no seu servidor de origem, ele faz uma query para lá e ele traz os dados para mim. Então, por exemplo, eu selecionei 2019 e eu tenho um gráfico de faturamento por cliente, ele vai lá e faz como se fosse um select lá no seu banco que traz os dados de 2019 e vem aqui e filtra por cliente. Então, para cada ação que eu tiver, mudei de página, ele vai ficar fazendo queries lá para o seu banco de dados. Ou seja, eu não preciso ter muita performance na minha máquina, no meu servidor, no Power BI online. Vai depender muito do seu servidor lá, onde estão os dados, que ele vai ficar fazendo queries para lá. Existe a opção do formato híbrido, híbrido, conexões híbridas, que daí eu vou fazer um próximo vídeo explicando melhor sobre isso aí. Então o que acontece? O modo Import, ele traz os dados para dentro, ele importa os dados para o Power BI, fica em memória numa tecnologia chamada Vertipack. Então ele consegue compactar muito bem esses dados e todos os dados estão em memória aqui. Ou seja, quando eu estiver trabalhando, filtrando, visualizando meu relatório, é muito rápido porque está tudo em memória. Por isso que o Direct Query ele é mais lento. Por quê? Porque eu vou fazer um filtro, ele vai fazer sempre uma consulta lá no seu servidor. Então vai ter
A velocidade de exibição dos dados, da renderização, vai depender mais do seu servidor do que do próprio Power BI. Legal? O Power BI Services no caso. Então, o Direct Query eu faço consultas diretas no banco para trazer meus relatórios, e enquanto o importar, ele faz a opção de importar todos os dados para o Power BI ficando no Vertipack. Entenderam? Então, muito bem. Gerson, mas temos mais uma opção aqui. Vamos lá. Vou fechar aqui, tá tudo certo. Toda vez que você usa esses dois, modo import e direct query, tá? Ele dá esse aviso de risco potencial de segurança. Por que que ele faz isso? Porque depende o relatório, o DAX que você tiver, depende o visual que você tiver, ele vai ter que usar numa consulta, numa query, usando os dados do seu import lá para o direct query também. Então, ou do direct query lá para o seu no modo import. Então, se você tiver níveis de segurança diferentes, né? Então, esse aqui eu não poderia ver esses dados aqui. Então, ele está misturado, né? Então, o risco de segurança é cuidado que eu posso fazer consultas utilizando essa outra base aqui em outra base. Depende da sua query, né? O seu DAX que você tiver. Então, basicamente, é isso aqui, tá? Vamos clicar em OK. Beleza, carregou aqui. Perceba que agora voltou a aparecer aqui esse modo de exibição aqui da tabela. Então, quando você tiver clientes que é no modo import, você consegue ver os dados, ou seja, a gente importou os dados. Percebam que se eu clicar aqui em produto e em vendas, ele não exibe nada. Ó, essa tabela não pode ser mostrada porque não está no modo importação. Então, por quê? Porque não vai exibir a tabela, porque eu tenho que fazer uma consulta para exibir. Então, como não tenho nada para exibir aqui, não há nenhum relatório, ele não vai mostrar. Tá? Agora a gente vai aqui em relacionamentos, a gente vai perceber que a imagem aqui está um pouco diferente, né? Os ícones. Então quando ele é um azul aqui, ó, com esse ícone, ele é um direct query. Quando ele é esse ícone aqui, ó, ele é o modo import. Legal? E a gente pode, inclusive, ó, relacionar direct query com import. Vemos aqui, selecionamos, aqui eu vou deixar único, eu vou clientes aqui, é um para muitos. Vou clicar em OK. Um para muitos está aqui. Então nós temos aqui o nosso modo import e o modelo direct query. Isso aqui por si só já é um modelo composto, mas tem uma opção também que se chama o modo dual, que se você clicar aqui, por exemplo, num produto, você vem aqui em avançado, aqui nós temos um modo de armazenamento. Então aqui você pode vir aqui, ó, temos uma opção de dual. Aqui novamente, ó, ele vai estar mudando aqui, dando uma mensagem dizendo, ó, você está fazendo aqui no modo dual, e depende do fator aqui novamente. Quando você usar direct query, modo dual, composite models, não tem uma regra que sempre que for isso você faça aquilo. Você sempre precisa testar o seu modelo para qual fica mais performático. Cada caso é um caso, então não tem uma bala de prata que fala o seguinte, ó, nesse caso aqui você usa o composite models, esse aqui direct query, esse aqui import, tá? Regra geral é, se você não conseguir no import, você vai para as outras situações. Então, primeiro tente no import, sempre. Então, se funciona no import, utilize o import. Agora, tem situações com Big Data que não fica viável no import, não dá. Então, muitas pessoas que falam assim, cuidado, né? Ó, nunca use direct query. Se você usa direct query, você está fazendo errado. Não, é porque essa pessoa nunca trabalhou com Big Data e nunca precisou fazer consultas de bilhão de linhas, tá? Então, cuidado. Então, existem casos que você precisa usar direct query, ok? Então, tem essa opção aqui. Novamente, agora temos o direct query, mas nós temos também a opção de dual. Então, cliquem aqui. Está aqui no dual. Mudou, tá? Então, via de regra, o dual, o ideal é usar aqui nas tabelas de dimensão. Ou seja, a fato é direct query, porque é realmente a tabela que mais tem linhas, é a maior tabela. E as dimensões você pode ou mudar para o modo import ou para o dual. O que é o dual? O dual nada mais é do que o próprio Power BI vai controlar quando ele vai fazer o modo import e quando será direct query. Ele que fica controlando as situações que vai no modo import ou direct query. Legal? Então, basicamente, pessoal, modelos compostos é trabalhar nesse tipo de situação. Você pode trabalhar com direct query e também no modo import. A mesma coisa você pode conectar num modelo de dados semânticos aqui do Power BI
E antes não era possível, né? Alguns anos atrás. Agora você pode conectar a um modelo semântico e importar novos dados do import e tudo mais para trabalhar. Logicamente que quando você importa hoje modelos semânticos, ele fica um live connection, né? Então como se fosse um análise service. Quando você usa o import, ele converte para direct query, que é essa situação um pouco diferente, tá? Então esses aqui são o Composite Models no Power BI. Então novamente, resumindo aqui, então não tem uma configuração padrão que nesse caso sempre utilize Dual, sempre utilize Direct Query, ou sempre por padrão você comece no modo import. Você vai sair do import quando você realmente precisa não atender, você vai para o Direct Query. Por exemplo, se você precisa de dados em tempo real ou próximo ao tempo real, então você tem que usar o Direct Query, porque daí ele vai fazer sempre consultas nativas no seu Data Lake, no seu DW e assim por diante, tá? Então sempre vai estar as fontes mais recentes. No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre modelos híbridos, que é o que? Numa mesma tabela, vamos supor que a tabela de vendas, a gente pode trabalhar com dados frios e quentes. Então você tem a opção de 3 anos para trás no modo import, na mesma tabela. No último ano, ou dos 2 últimos anos, direct query. E o último ano, um real time, ou o último mês, real time. Então você pode, numa mesma tabela, trabalhar com partições diferentes para você trabalhar com modelos híbridos também. Mas isso a gente vai ver na próxima aula. E olha só, não esqueçam aí de curtir, comentar o vídeo e se inscrever no canal. E te vejo no próximo vídeo.